Vou falar neste vídeo sobre carteirada. Isso mesmo, aquela situação em que a autoridade pública puxa a carteira e mostra para o cidadão ou para uma outra autoridade a função que exerce. Normalmente, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. E ocupar um cargo público implica necessariamente em compreender uma nova dimensão. A dimensão que foi plantada na Constituição Federal de 1988, que abandonou a terminologia funcionário público para criar uma outra terminologia, servidor público. Essa terminologia já existia antes, mas na Constituição Federal de 1988 ela foi uniformizada, o servidor público, aquele que serve ao público, aquele que exerce um serviço público. E normalmente as funções são determinadas e dentro de um procedimento administrativo as pessoas são identificadas no recesso da repartição por uma identidade funcional. Elas podem e devem apresentar isso quando exercem atividades como poder de polícia e poder de fiscalização. Nessas situações, elas devem se identificar. O Tribunal de Contas da União e em outros órgãos que promovem auditorias e inspeções têm um cuidado muito grande para que o servidor não saia por aí exibindo a sua carteira ou tentando prerrogativas que não possui, inclusive tentando superar barreiras impostas por lei. É o caso da carteirada. Como o Tribunal de Contas procede nessa situação? Ele qualifica e credencia o seu servidor para realizar a inspeção. Então nenhum servidor pode chegar, eu sou do Tribunal de Contas, vim aqui fazer inspeção. Ele tem que chegar, apresentar o ofício que indica que ele pode fazer a inspeção naquele órgão, de acordo com uma programação aprovada em plenário, ou então uma determinação do relator, e aí ele identifica que aquela pessoa que está credenciada, Josézinho, o Josézinho sou eu, está aqui minha identidade funcional. Então isso pode ser feito. Certamente se ele puxasse a carteira de identidade civil, não seria apta a demonstrar que ele ocupa aquele cargo público indicado no ofício que o credenciou. Note que essa barreira foi importante, mas há situações em que isso não pode ser feito. É o caso, por exemplo, de uma fiscalização que normalmente ela é feita em ambiente determinado. Por exemplo, numa rodovia. Lá estará então um policial fardado, identificado e que não precisa ficar mostrando toda vez a sua carteira funcional. Mas há situações em que esse procedimento não é seguido. E aqui eu conto a você o que aconteceu comigo quando ocupei o cargo de juiz aqui em Brasília, no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Eu ingressei nos quadros sob a presidência do hoje desembargador, porque a terminologia mudou, Fernando Américo da Veiga Damasceno. E ele teve a inteligência de preparar os juízes para demonstrar a sua carteira funcional, para exibir a sua carteira funcional, para dar carteirada. E fez isso num ambiente muito saudável. Todos nós recebemos, a primeira regra é que só se identifica com a carteira funcional em situações determinadas e que representem riscos. Por exemplo, um juiz deve puxar junto com a sua carteira de habilitação, numa blitz, puxar a carteira de habilitação, o guarda pediu a carteira de habilitação e os documentos do veículo. Você apresenta a carteira de habilitação, os documentos do veículo e sua identidade funcional. Porque ele que está dirigindo uma blitz tem o dever de preservar a integridade das autoridades. Uma blitz é sempre um local de risco e compete à autoridade policial zelar pela segurança e integridade das autoridades públicas. Essa é uma situação em que a carteira vale. Em outra condição, sempre lembrado a partir do momento que você se identifica como um servidor público, o seu comportamento deve ser irrepreensível como tal. Não pode estar alcoolizado, não pode estar tentando uma ilegalidade, não pode estar tentando entrar no cinema ou num espetáculo, como ocorre aqui em Brasília de vez em quando. Há espetáculos e lá vem pessoas, eu sou de tal órgão ou de tal instituição, dando carteirada ao porteiro. Né? Certamente, se existir outra autoridade presente, cabe o flagrante por abuso de autoridade. E caberá depois processo administrativo disciplinar.
Não ocorrerá certamente, em princípio, situações de perda de cargo por carteirada. Mas hoje em dia a sociedade tem um elemento muito importante ao seu auxílio. Os tais smartphones, que já vêm com vídeos para gravação. E esses flagrantes são gravados e servem de prova, sim, de abuso de autoridade. Então é importante a você, servidor público, que tem uma carteira funcional, pense duas vezes as condições em que vai usá-la. Ela tem um propósito específico, que é servir à sociedade.